Então nós vamos hoje ministrar a palavra e eu quero falar sobre transformando a morte em ressurreição. Então, querido, nós vamos falar um pouquinho sobre transformação. Nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que muitas das vezes está morto na nossa vida. Tem muitas coisas que nós já anulamos. Tem coisas na nossa vida que a gente falou assim, não, isso aí eu nem penso mais nisso, porque eu acredito que nunca vou alcançar isso. E não, na verdade, nossos sonhos, os nossos propósitos têm que estar sempre vivos nas mãos do Senhor. E quem faz estar vivo na mão do Senhor? A minha fé, a minha oração, o meu posicionamento, a minha atitude faz com que o meu sonho, o meu projeto continue vivo nas mãos do Senhor. Nós entregamos na mão do Senhor o meu sonho, a gente entrega lá o nosso sonho, a gente entrega o nosso desejo, a gente entrega a nossa petição, mas quem mantém o nosso sonho vivo lá? Pastor, quem mantém o nosso sonho vivo é Deus. Sim, mas Ele mantém vivo desde que eu esteja ligado naquele sonho e eu produza atitudes aqui que faz com que aquele sonho nunca se perca no meio da sua caminhada. E pode ter certeza, meu querido, que quando a gente começa a querer desistir, Deus manda alguém, fala, nos anima, nos levanta, e a gente fala, não é mesmo? Que isso aí realmente Deus está me animando para que eu possa me colocar, e é isso que Deus realmente quer fazer nessa manhã, nos animar, nos colocar de pé, renovar a nossa fé e que possamos sair daqui animados, preparados para, vem luta, vem prova, vem gigante, vem situações difíceis, mas eu quero me animar no Senhor, amém? Então, 2 Reis, capítulo 13, fala sobre um episódio aqui milagroso, que aconteceu na vida de dois homens, dois soldados, que eles perderam a vida e eles foram ser colocados numa cova. Só que nesta sepultura havia alguém ali enterrado que fez toda a diferença. Vamos ler? Vamos lá? 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 em diante. Eu tenho que virar a minha aqui. Depois que morreu o profeta Eliseu, o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que vieram uma tropa e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Então, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, se levantou sobre os seus pés. Amém? Glória a Deus. Então, aquele soldado que foi jogado ali, ele reviveu e colocou em pé pelos seus próprios pés. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor, nós oramos essa manhã, te agradecemos, pedimos a bênção do Senhor para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família. Seja com cada um de nós, que a mão, que a bênção, que a vitória do Senhor nos renove, nos fortaleça, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Esta passagem, em 2 Reis, fala sobre o profeta Eliseu. Quem era o profeta Eliseu? O profeta Eliseu era aquele que herdou do profeta Elias. Ele chegou para o profeta Elias e disse assim, Elias, eu quero te servir, vou te servir, né? Na verdade, Elias veio e separou, né? Colocou o manto sobre Eliseu, falou, me segue. E naquele momento Eliseu deixou todas as suas coisas que ele estava fazendo no campo, ele estava arando. A Bíblia fala que Eliseu, ele quebrou aquele arado que ele estava ali fazendo, a vaca que puxava aquele arado ele matou, sacrificou, fez uma festa, celebrou, agradeceu e seguiu o seu caminho. Por isso que a Bíblia fala que aquele que deixou o seu arado não deve ficar olhando para trás, ele deve prosseguir. E quando Eliseu tomou aquela decisão de seguir Elias, ele sabia que aquilo que ele estava tomando, aquela decisão que ele estava tomando não era uma decisão fácil, não era uma decisão, aquilo ele teria que abrir mão da família, da casa, do seu pasto, da sua colheita, ele tinha que deixar muitas coisas para trás. E assim também foi com cada um de nós. Um dia Jesus tocou na nossa vida, um dia Jesus nos chamou pelo nome, um dia nós descemos as águas do batismo, um dia nós aceitamos Jesus, o nosso nome foi escrito no livro da vida, e a partir daquele dia nós vimos
que o nosso caminho agora em diante seria um caminho diferenciado. E aí tem muita gente que começa a caminhada com Jesus, começa a andar atrás de Jesus, mas de repente ele começa a ser a esposa de Ló. A Bíblia fala que a esposa de Ló estava sendo tirada pelos anjos, da família de Ló foi tirada pelos anjos, porque a cidade de Sodoma e Gomorra seria destruída e queimada. E a única coisa que o anjo falou assim, gente, não olhe para trás, porque se vocês olharem para trás, vocês vão ser consumidos. Segue. Então o que eles tinham na frente? O anjo e atrás dele barulho, fogo, as coisas que estavam acontecendo. Então, irmãos, a curiosidade era muito grande para que se olhasse para trás. Mas havia uma palavra do anjo, não se olhe para trás. E isso, nós podemos aprender que todas as vezes que a gente olha para trás, irmãos, qual o sentimento que a gente traz? Quando a gente olha para trás, a gente só fica olhando para nossas vitórias lá atrás? Não. A primeira coisa que a gente vai olhar para trás são as nossas derrotas. As pessoas que nos magoaram, as pessoas que falaram da gente, as pessoas que muitas vezes machucaram, as pessoas que muitas vezes fizeram situações que erramos lá atrás, situações que eram prazerosas às vezes. Por que é que a pessoa deixa de caminhar? Por que é que a pessoa muitas vezes olha para trás, mas lá atrás eu era feliz, mas lá atrás eu fazia isso, eu fazia aquilo e tudo dava certo. Então muitas das vezes o inimigo faz a gente olhar para trás, para que a gente possa ver aquilo que outrora parecia bonito e importante para a nossa vida. Porque caminhar com o Senhor requer o quê? Disposição. Caminhar com o Senhor requer o quê? Fidelidade. Caminhar com o Senhor, muitas das vezes os nossos olhos não vão enxergar tudo aquilo que queremos, mas olhar para trás nós vamos enxergar aquilo que a gente já conhecia, né? É por isso que eu estava ontem, a gente estava também falando sobre a palavra experiência, né? Experiência, quando você vai olhar no dicionário, experiência significa algo que você já passou, já viveu, por isso você adquiriu experiência, não é verdade? A mãe, quando nasce o bebê, o que acontece? Uma mãe sem experiência, ela fica ali, e agora o que eu faço? Uma mãe que já teve 4 bebês, que ela fala assim, deixa aí. Ela troca com uma mão aqui, ela mexe com a panela ali, ela troca com uma mão, ela faz, isso aqui é normal, não é? Primeira viagem, a gente fica todo assustado, né? A primeira vez que a Ana se afogou, a Rita saiu correndo, meu Deus, se afogou com leite, né? Aí minha mãe já jogou assim no alto, fez assim, assoprou lá, né? Aquela mania, né? Aquele jeito de vó, né? Que já está acostumado, criou todos os filhos, agora para criar o neto, né? E rapidinho voltou. Então, meus queridos, a gente vê que a experiência traz à nossa vida crescimento. Mas para passar toda a dificuldade, para passar aquela época de aprendizado, não é fácil, irmãos, né? E por isso, muitas das vezes, a gente olha para trás e a gente fala assim, eu quero voltar. A gente olha para trás e fala, mas ali eu era... Como que eu vou conseguir seguir Jesus se eu era daquele jeito, se eu fazia aquilo lá? Não tem cabimento, o Senhor nunca vai me usar. Mas a Bíblia fala que Eliseu prosseguiu atrás de Elias. Eliseu disse assim, olha Eliseu, eu quero dupla honra, eu quero receber duplamente a unção que está no Senhor, eu quero que o Senhor também transmita para a minha vida. Eliseu buscou a unção que estava na vida do profeta Elias. Eliseu queria ser duplamente abençoado, não somente uma única vez, mas ele queria ser 2 vezes abençoado. Ele falou assim, eu quero receber aquilo, a unção que está na tua vida, eu quero também ter na minha vida. E muitas vezes, meus queridos, nós buscamos as coisas da terra e esquecemos que quando nós estamos atrás de Jesus, nós temos que olhar para o reino, nós temos que olhar para a grandeza de Deus, nós temos que olhar para aquele que nós estamos seguindo, aquele que vai trazer tudo aquilo que necessitamos. Então os nossos olhos têm que estar nele. E por isso que a Bíblia fala que Eliseu largou tudo e seguiu a Elias. E aí a gente voltando na historinha que eu estava dizendo, a mulher de Ló olhou para trás e ficou na beira do caminho como uma estátua de sal. Fala para quem está do seu lado, o teu lugar não é na beira do caminho. Não é? E quantos crentes estão parados à beira do caminho? Quanta gente está na beira do caminho que ele olhou para trás e disse assim, mas a vida que eu estou tendo não é aquilo que eu queria, do jeito que eu queria, da maneira como eu queria. Eu vou parar nessa caminhada, e fica na beira do caminho. Ele nem vai para frente e nem vai para trás. E a Bíblia fala que, para a igreja de Laodiceia, em João, né? Nas revelações do Apocalipse, diz assim, o Senhor diz assim, eu não quero que vocês sejam nem água fria, né? Eu não quero que vocês sejam água morna. Ou é fria,
ou é quente. Então a pessoa que fica na beira do caminho, a pessoa que fica no meio da caminhada é uma pessoa que não produz, é uma pessoa que não sabe o que quer, é uma pessoa que não vai chegar a lugar nenhum, porque ela parou de fazer aquilo que ela estava fazendo, caminhando. Por isso, meu querido, nesta manhã, Deus diz assim para o meu coração, para o teu coração: não olhe para o tamanho do teu problema, não olhe para quem está do teu lado, não olhe para quem está à tua volta, não olhe para os desafios que estão diante de você, mas prossiga para o alvo, prossiga para o propósito. Você é o escolhido do Senhor, você tem a bênção de Deus, e isso você tem que lembrar todos os dias. Você tem que lembrar todos os dias. E a Bíblia fala que esse soldado que estava sendo enterrado, ele morreu do quê? No campo de batalha. Mas ele morreu lutando. Ele morreu travando batalha. Ele morreu ali tentando e querendo fazer o quê? Alcançar a vitória para aquele rei que ele estava servindo. Mas ele morreu no campo de batalha. Mas de repente, no meio totalmente daquela dificuldade, ele foi jogado dentro de uma sepultura, e ali estava quem? Enterrado? O profeta Eliseu. E ali estava quem? Um homem que tinha a unção do Senhor diferenciada. E é isso que eu e você temos que lembrar. Nós podemos estar na caminhada com muita gente, mas a unção do Senhor está sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Há uma diferença entre você, há uma diferença naquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A unção, a graça, o poder do Senhor. Tinha muitas sepulturas ali, mas eles colocaram ali, eu posso dizer que aquele homem teve uma sorte, porque ele caiu na sepultura aonde estava alguém que tinha a unção do Senhor. Aleluia. E eu quero dizer, meu querido, você tem a unção do Senhor, você tem a bênção de Deus. Eu estava meditando também num texto bíblico e eu fui dar uma estudada e eu lembrei, sabe de quem? De Davi. Davi, queridos, ele era um filho que estava ali cuidando das ovelhas do pai. E nós podemos ver que quando a gente começa a olhar a história de Davi, a gente vai ver ali um menino que obedecia o pai, que quando o profeta Samuel veio para abençoar a casa do seu pai, ele nem foi lembrado, nem cogitado estar ali, porque ele era um adolescente, era o filho, né, o mais novo. E o pai disse assim: cuida das ovelhas lá, porque a gente vai receber um convidado aqui na nossa casa e você tem que cuidar das ovelhas enquanto os teus irmãos, né, o pai olhou e falou assim: enquanto teus irmãos, nós estamos aqui, nós vamos receber o profeta. Você é insignificante, você fica lá cuidando das ovelhas. Davi poderia ser rebelde, Davi poderia falar ali: não, pai, olha, poxa, eu também quero rever o profeta, eu também quero receber a bênção, eu também quero estar aí. Mas Davi estava ali, cuidando, obedecendo, sendo fiel, e a Bíblia fala que ele estava lá no pasto. Mas quando o profeta chegou, e ele veio ali para ungir um dos filhos de Jessé, o Senhor disse assim: não é nenhum desses aqui. E aí ainda pergunta para o pai se tem mais um filho. O pai fala assim: tem, mas está lá, ele é o mais novo, ele é um insignificante, né? Assim, dizendo pelo tamanho, pela proporção daquele menino. Então o profeta manda chamar, e quando vem Davi, o profeta, Deus fala assim: é esse aí que será o novo rei. Derrama a unção sobre ele. Naquele momento Davi recebe a unção. A unção significa proteção, separação, marcado para um objetivo. Fala para quem está do seu lado: Deus tem um objetivo para a tua vida. Viu? Ou melhor, né, na linguagem do cristão, Deus sempre tem um propósito para a tua vida. Né? Tudo Deus tem um propósito. Amém? Se estamos vivos, porque Deus deu mais uma oportunidade para a gente viver e para a gente fazer algo diferente, irmãos. Para a gente não ser aquele morto, para a gente não ser a mulher de Ló, para a gente não ser o desistente, para a gente ser uma pessoa mais do que vencedora, no meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade. Davi, eu vejo que Davi aqui, mesmo lá obedecendo o pai, ele nunca se julgou, ele nunca ficou ali dando uma de coitado, dizendo: tá vendo, olha eu aqui, estou aqui jogado, me esqueceram aqui. Mas Deus, meu querido, nunca se esquece de nenhum dos seus filhos. Amém? Você pensa que talvez já passou pela tua cabeça, o diabo já soprou: Deus esqueceu de você.
diabo já falou isso para você? Ixi, direto, irmãos. Deus esqueceu de você, tá vendo? Deus não está lembrando de você. Deus não vai fazer nada na tua vida. Desiste desse negócio de evangelho. Desiste desse negócio de pregar. Desiste desse negócio de ir na igreja. Desiste desse negócio aí. Porque Deus esqueceu de você. E aí, queridos, quando a gente acha que aquela voz está entrando e a gente está trazendo para o coração, Deus se manifesta e fala assim: ei, meu filho amado, eu estou contigo. Ei, um milagre acontece. Alguma coisa se movimenta, porque Deus não esquece de nenhum e não deixa nenhum filho para trás. E eu quero dizer, meu querido, você não será deixado para trás. Deus está no controle de todas as coisas. Deus vai te abençoar a tua entrada, a tua saída. E tudo aquilo que você tocar prosperará. Deus é contigo. Diga assim: Deus é comigo. Aleluia, Deus é com você, meu querido. Creia nisso, toma posse disso. Não deixe o inimigo ditar as regras na tua vida. Davi poderia dizer assim: ah, eu fui o filho esquecido desse jantar. Mas Deus não esqueceu dele. Moisés ficou 40 anos no deserto como assassino, se escondido. Mas Deus lembrou dele. Deus poderia levantar outro Moisés. Ele poderia ter levantado outra pessoa. Mas aí, quando se levantasse alguém para livrar aquele povo, Moisés ia lembrar: puxa, era para mim estar ali. Então Deus não desiste. Quem desiste de Deus, quem para no meio do caminho, só cabe a mim, só cabe a você, meu querido. Então nesta manhã Deus está dizendo assim: eu não estou tratando com desistente, eu estou tratando com vencedores nesta manhã. Aleluia! Se esta palavra está chegando, aonde esta palavra está chegando, meu querido, significa que há um vencedor que está ouvindo. Aleluia! Deus não vai gastar tempo com perdedores, mas Deus está trazendo essa palavra para aqueles que são eleitos, que são chamados, que têm a unção da bênção do Senhor. O soldado morto, meu querido, sabe o que representa? Nossos sonhos que estão mortos, nossos sonhos que perdemos a esperança. O soldado morto representa as nossas perdas. O soldado morto significa que nós colocamos fim em algumas coisas da nossa vida. A gente já colocou, não, é o fim. Igual o filme, né? Você está assistindo um filme assim. Você já assistiu aqueles filmes assim? Eu fico louco com esses filmes assim, né? Que ele está terminando, mas não tem fim. Né? A pessoa, você não sabe se a pessoa saiu daquele lugar, se a pessoa morreu naquele lugar, né? A gente fica ali com aquela raiva, né? A gente fica com aquele sentimento: será que ele morreu? Será que vai ter o segundo filme? Será que ele vai sair, né? Igual o filme Aquele Poço, né? Você não sabe se a pessoa saiu dali, não, né? Quem assistiu aquele filme Poço fala, é um filme que fala retratando a vida, né? Como é a vida. Não é um filme comum assim, mas ele traz uma mensagem dizendo assim: olha como é que é a vida. Os vários estágios que a vida tem, os vários lugares que a vida tem. Tem o que tem muito lá em cima, né? E o que tem pouco lá embaixo. Esses dias eu não sei se é verdade, mas tinha um áudio rodando aí na internet, aí no WhatsApp, aí, de acho que um promotor, uma pessoa lá, ele reclamando porque o salário dele não foi aumentado. Ele falou: o que eu vou fazer com 24 mil reais? Não sei se é verdade, mas ele fala assim: gente, eu estou tomando remédio. Eu não sei como que eu vou fazer. O meu cartão de crédito é 20 mil por mês. Como é que eu vou fazer com 24 mil? Eu não consigo, se não vai ter aumento mais uma vez, não vai ter aumento. Eu estou à base de remédio. Eu falei: gente do céu, tem que colocar um ser desse para morar lá, irmãos, né? Na favela, vou colocar ele lá. Tem gente ganhando 150 por mês. Gente do céu. Então a gente vê que tem uma nata lá em cima, tem a outra, né? E esse filme relata todas as fases da vida, irmãos. E às vezes tem hora que a gente está numa fase boa e tem hora que a gente está numa fase ruim. E a Bíblia fala que quando Deus separou esse menino Davi, as coisas não foi do dia para a noite. Davi já chegou no trono, Davi já chegou lá. Mas a primeira situação que Davi se posicionou foi diante de um gigante. Davi foi levar lá obedecendo o pai, ele também não se achou como o bambambam. Olha, agora gente, eu recebi a unção aqui, hein? A Bíblia fala que ele continuou a exercitar tudo aquilo porque ele sabia que o momento certo Deus colocaria ele. Ele tinha essa consciência que o momento exato Deus colocaria ele no trono. E ele continuou a vida. E a gente às vezes fica ansioso: Senhor, por que as coisas não acontecem? Por que isso não dá certo? Eu vou desistir, eu vou paralisar. E a Bíblia fala que quando Davi se deparou com aquele gigante, que há 40 dias, aquele gigante estava lá afrontando o exército do Senhor.
Há 40 dias ele dizia assim, não tem homem aí. Há 40 dias ele afrontava. E o gigante Golias representa o quê? O gigante Golias representa situações complicadas. Quando o exército olhava para o gigante Golias, eles tinham medo. E nós estamos hoje diante de vários gigantes diante de nós. Gigante do desemprego, gigante da falta de trabalho, gigante do coronavírus, gigante logo já vai surgir outra situação, né? O pessoal está dizendo assim que o coronavírus ele vai virar P1, P2, P4, ele vai se modificando, cada vez mais ele vai ficar mais agressivo. Então nós não sabemos o que vai acontecer. E aí a gente tem o gigante do futuro. Gigante do futuro. Ai, como vai ser? Como que nós vamos ser? Como que nós vamos chegar lá? Como que vai ser? Querido, continua a tua caminhada olhando para a cruz, olhando para Jesus, olhando para a vitória, olhando para o Mestre. Porque aquele exército do Deus vivo estava olhando para o tamanho do gigante. Fala para quem está falando, não olhe o tamanho do gigante. Viu? O gigante Golias. E o povo estava olhando. Mas se você ler lá em 1 Samuel, capítulo 17, Davi começa a ter algumas atitudes que muitas vezes nós não temos. As pessoas estavam falando assim, mas o gigante é bom, o gigante já venceu, o gigante é isso, o gigante é aquilo. E aí Davi chega e fala assim, mas esse gigante está afrontando o exército do Deus vivo. Esse homem é um incircunciso, ele não tem aliança, ele não tem a graça, ele não tem o seu nome escrito no livro da vida. E é por isso, irmãos, a vitória ela faz a diferença na nossa vida, quando nós entendemos que a vitória não é nossa, a vitória vem do Senhor. Porque muitas vezes a gente quer com a nossa força, muitas das vezes a gente quer com o nosso conhecimento, mas tem momentos, e na maioria das vezes, não é no nossa força, e não é no nosso tempo, e não é no nosso conhecimento, mas é na força do Senhor. Tudo vem dele, é para ele todas as coisas, e o Senhor sabe o momento certo, e eu tenho a certeza que essa vitória é minha, mas essa vitória ela vem do Senhor, não vem de mim. A gente vê a atitude de Davi assim, né? E quando ele se posiciona para vencer o gigante fala assim, começa a amaldiçoar. Quem é você, Davi? Quem é você? Está lá, você pode ler lá. Você leia lá 1 Samuel 17, você vai ver que o gigante começa a amaldiçoar. Olha, Davi, eu vou fazer isso com você. Quem é isso? Vai vir com estilingue para mim. Você é um insignificante, um menino. Você é um pequeno. Quem é você? Quais são as lutas que você já ganhou? O gigante começa a amaldiçoar Davi. Mas Davi fala assim, mas eu não vou contra você. Você pode vir com lança, com pau, mas eu vou no nome do Senhor. Aleluia. Olha a diferença, irmãos. E a Bíblia fala que Davi vai, derrota o gigante e ganha. E ele ainda não foi para o trono, ele continua servindo Saul. E toda a história vai decorrendo. E a gente vê grandes vencedores na Bíblia que tiveram que passar por momentos difíceis, momentos complicados. Mas o que eu vejo, o que fez a diferença na vida de José, o que fez a diferença na vida de Abraão, o que fez a diferença na vida de grandes homens vencedores, é que eles nunca ficaram olhando para aquilo que eles deixaram ou aquilo que eles estavam, aquilo que ruim que eles passaram, mas sempre focaram na bênção, na vitória, no Deus que eles serviam. Então tira os teus olhos do gigante, tira os teus olhos da televisão, tira os teus olhos da Rede Globo, coloca os teus olhos no Senhor e fala, tudo vem do Senhor. Aí o teu chefe vem e fala assim, não vai dar certo, não vai fazer isso, não vai acontecer isso, está tudo fechado. Irmãos, o que a gente ouve disso, o dia todo a gente ouve pessoas falando assim, não tem jeito, não vai conseguir, nunca vai dar nada, não tem mais jeito. Olha para o Senhor e fala assim, para mim tem, porque eu tenho a bênção do Senhor. Eu não estou numa sepultura de um morto comum, mas eu estou na sepultura daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Nós somos plantados na sepultura daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Amém, meu querido? Glória a Deus. Você está seguindo quem? Quem morreu? Você está seguindo quem ressuscitou. Você está seguindo aquele que venceu a cruz. Você está seguindo aquele que tem algo grandioso preparado para a tua vida. Glória a Deus. Por isso, nunca coloque seus olhos só na sepultura. Fala para quem está ao seu lado, não olhe só para a sepultura. Não é assim, irmãos? Cada um de nós já acompanhamos um velório e um cortejo e o momento da morte, né? Aí a gente chega ali, todo mundo já passou por isso, né?
Você já enterrou alguém? Um ente querido teu? Aí você chega naquele lugar onde o teu ente querido vai ficar. Aí você olha na sepultura e fala, rapaz. Aí com certeza já passou na minha cabeça, como já deve ter passado na sua cabeça, que dia vai ser a minha chegada aqui? Você já passou assim? Como vai ser o meu dia? Você já parou de pensar no seu dia, no seu velório? Ontem eu estava assistindo lá a reportagem do o Philip, né? O rapaz lá, até achei bonito o jeito de falar Philip, não, eles falam assim, Philip. O Duque Philip. E aí morreu, né? Também já estava fazendo hora extra, né? 90 e tantos anos, né? 90 e tralalá, né? Chega, né? Também, né, irmãos? A gente quer viver, mas nem tanto assim também, né? E aí, a gente chega naquela maior realidade, né? Estava lendo um texto bíblico que fala assim, que é mais fácil, né? Em Eclesiastes, a sabedoria em Eclesiastes fala assim que é mais fácil a gente aprender na sepultura do que na vida. Porque ali na sepultura a gente vê que a nossa vida vai ter um dia, vai ter um fim. E ali na sepultura a gente fala assim, puxa, tinha tanto sonho, tanto projeto, tanta coisa para realizar. Ele falou que ele ainda ia fazer uma viagem, ele ainda ia no Pantanal para caçar, né, para pescar, né, aquela turma que gosta de pescar. Nossa, ele ia ainda, né? Nossa, ele gostava tanto lá da chácara que ele ia, ele gostava tanto de churrasco. Nossa, ele tocava um violão com uma coisa tão bonita, né? Já imaginou? Quando foi o pastor Alexandre, você fala, nossa, ele cantava, ele tocava. Acabou ali, irmão, você já fala assim, viu? Peraí, mas quem que vai assumir a igreja lá? Ah, já tô, né? Opa, já. É assim, irmãos. A vida vai seguindo, né? Aí já tem gente falando assim, mas a Rita ficou agora, né? Viúva nova, né? O pastor Alexandre deixou muito dinheiro para ela. Mano. Muito dinheiro. Nossa. Tá lá cheio de dinheiro, agora viúva cheia de dinheiro. Ô, irmãos. Pra gente terminar aqui, irmãos. Por isso, meu querido, se você olhar para a sepultura, você vai ver o quê? Morte, fim, derrota. Terminou. Mas não olhe para a sepultura. Olhe para o Deus que você serve, para a unção que está sobre a tua vida, para o teu nome que foi escrito no livro da vida, para aquilo que Deus tem reservado para aqueles que amam. Aleluia! A Bíblia fala que todo olho verá, toda língua confessará, e nós vamos abrir os nossos olhos diante do trono do Senhor, e tem vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Aleluia! Diga assim, tem vitória para a minha vida. Aleluia. Fala assim, eu não vou olhar para a sepultura e nem para o gigante, mas eu vou olhar para o Deus que criou céus e terra. Aleluia. Que criou todas as coisas. E diante da sua palavra, eu vou prosseguir para o alvo. Aleluia. Olha só. Querido, busque você as marcas que Ele colocou na sua vida, as marcas de um vencedor. E isso eu e você temos. Quem tem aqui o sangue de Jesus? Ixi, alguém está com dúvida. Quem tem o sangue de Jesus? Quem tomou Santa Ceia aí, ó? Tem o sangue de Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus na tua vida? Quem tem os anjos ao redor, não é assim? Dará a ordem aos teus anjos, eles estarão ao teu redor, meu querido. Quem é a imagem de Deus, criado à imagem do Senhor? Eu e você, meu querido. Quem tem o batismo do arrependimento? Um dia nós se arrependemos e aceitamos Jesus na nossa vida. Você pode até ter esquecido do dia, da data, mas o Senhor não esqueceu aquele dia. Ele sabe exatamente o dia que você entregou a tua vida para Ele no altar. E outra coisa, o teu nome está escrito no livro da vida. Ele te conhece, Ele sabe da tua vida, aleluia, Ele sabe onde você mora,
Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Ele te conhece. Glória a Deus. Então saiba que isso aí, Ele te conhece. Vamos se colocar de pé? A sepultura não será o teu fim. Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós se colocamos agora diante do Senhor e pedimos perdão, Senhor, porque às vezes a gente quer ser como Moisés, correr para o deserto, fugir da situação. Quantas vezes, Senhor, nós fugimos? A Bíblia fala que Elias também fugiu para dentro de uma caverna, em momentos difíceis, complicados da vida também. Isso é do ser humano, Senhor. Fugir, chorar, reclamar. Isso muitas das vezes a gente está passando, enfrentando, e a gente às vezes passa por esse momento tão difícil e tão complicado. Mas nessa manhã, Senhor Jesus, o Senhor traz a nossa memória. O Senhor traz para cada um de nós que somos marcados, separados, restaurados por uma palavra de vitória. Senhor, e nessa manhã nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, entregamos a nossa situação, Senhor. Não queremos olhar para o tamanho do gigante, não queremos olhar, Deus, para o tamanho da dificuldade, mas queremos olhar para aquele que tem poder, autoridade, para nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, meu querido, fala para Deus, fala: Senhor, eu estou cansado de ficar na beira do caminho, não quero mais isso. Fala para Deus, fala: Senhor, eu vou prosseguir, Pai, eu não vou desistir mais, eu vou tomar um rumo na minha vida, eu vou tomar algo, vou caminhar, vou prosseguir, vou seguir. Senhor, não vou desistir não, Senhor, não vou desistir dos meus sonhos, não desista dos teus sonhos, Deus manda dizer, não desista dos teus sonhos. Os teus sonhos são preciosos, tenha atitudes de fé, continue crendo que o teu sonho está na mão do Senhor, daquele que pode fazer algo pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Canta e declare: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Levante as tuas mãos e adore e declare: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh Senhor, somos mais do que vencedores. A tua igreja te adora. Adore ao Senhor nesta manhã e declare: a tua igreja te adora.
Aleluia. Oh, receba a unção do Senhor aí renovada na tua vida, meu querido. A sepultura não é o teu lugar. A derrota não é o teu lugar. Na beira do caminho não é o teu lugar. Deus está te levantando nesta manhã. Deus está te levantando nessa manhã para ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica mais forte. Diga aleluia. Diga glória. Oh, aleluia, aleluia. Deus está te chamando pelo nome nesta manhã. Somos mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu querido? Graças a Deus. Vamos orar aqui, né? Nós temos aqui pedido de oração, né? Nós temos aqui um pedido de oração pela família Silas Luciano, que pede oração pela família, né? Acompanhando pelo Face, tá bom? Nós vamos orar aqui pela Marinês, a Érica, família do Everton, né, pastor Wilson? A turma teve Covid lá, né? O Everton, né? Mas tá, graças a Deus, né? Tá tudo bem, né? Já tá até trabalhando já, né? Glória a Deus. Antigamente a gente, antigamente não, né? No comecinho a gente tinha vergonha, né? De falar que teve Covid, né? Hoje já é normal já, né? Turma, tudo tá. Ou teve um dia, ou teve alguma coisa, alguns sinais aí, né, irmãos? Todo mundo já passou por um momentinho aí de dificuldade, graças a Deus, né? Que aqui na nossa igreja a gente só teve a perda, né? Da dona Cida, esposa do pastor, eu sempre falo pastor, né? O nosso irmão Benedito, né? Levei a ceia para ele essa semana, oramos lá na casa, temos acompanhado a família, mesmo de longe, a gente tem acompanhado, tá? Nós temos aqui, para quem não tomou Santa Ceia, domingo passado, a gente tem um repeteco aqui, se você desejar, nós vamos consagrar daqui a pouco a Santa Ceia. Quinta-feira nós vamos ter o culto aqui, né? Eu tinha até colocado que seria 8 da noite, mas sabemos que tem esse toque de recolher 8 da noite, né? Então o nosso culto será 1 hora mais cedo, 7 da noite, tá? Eu vou mandar as orientações lá. Então venha na quinta mais cedo, 1 hora mais cedo, esteja aqui mais cedo. Eu sei que é complicado, mas a gente tem esse toque de recolher 8 da noite. Então a gente tem que obedecer, né, irmãos? A gente tem que ser exemplo, tá bom? Então, algumas igrejas comentaram, né, alguns pastores, não, eu vou fazer o culto normal e tal. Então, aí eu falei, será que isso aí está liberado aqui em Sorocaba, né? A gente ficou ainda pesquisando, mas a gente vê que a regra é de 8 da noite até 5 da manhã, toque de recolher, então a gente vai estar fechando a igreja por volta de 8 horas. Então, nosso culto será de 1 hora, das 7 da noite, na quinta-feira, nós vamos começar e vamos terminar 8 horas, tá bom? Tranquilo? Beleza? Venha, nem que seja correndinho, 7h10, 7h15, venha cultuar a Deus, a gente tem que vir. Você vê que a gente ficou quase um mês das portas fechadas, e aí a pessoa perde o ritmo. A pessoa fica naquele negócio, mas eu não consigo assistir em casa, eu não consigo. Agora a igreja abre, mas não consigo ir na igreja, não consigo achar o caminho. Mas se eu falar que vai ter aqui um almoço, que vai ter aqui, né, irmão? Fala assim, irmãos, depois do culto nós vamos descer um ônibus, vai encostar aqui, nós vamos passar o dia na praia, tudo de graça. Né? Só que tem que assistir o culto primeiro, né? Ô, irmão, você vê? E quando é para nossa carne, a gente corre atrás. Quando é para o espírito, a gente fala assim, não, outro dia eu vou. Então não permita isso na tua vida, irmãos. Se não deu para você vir, porque tem alguma coisa, você está trabalhando, você está fazendo alguma coisa, você tem gente na tua casa que está doente, você está cuidando. Amém. Mas você está lá com vagabundice, você está lá com um cristão que, né, você está lá com um crente velho que conhece a palavra e está lá, eu não sei, o diabo levantou da minha casa, o diabo é você, irmãos. O diabo é você que está amarrando a tua vida, porque você não decide logo quem você quer seguir. Fica lá com a mulher de Ló, que fica olhando para trás toda hora. Não, porque quando eu fumava... Para, irmão, vamos seguir para o alvo, vamos seguir para frente, vamos seguir para a caminhada, vamos. Mas eu caí, levanta, ressuscita de novo, pede para o Senhor te perdoar, segue, vamos buscar a palavra, vamos ler, né, irmãos? Vamos buscar do Senhor, vamos
Vamos fortalecer, porque a única coisa que nos traz, que nos coloca de pé, que nos mantém de pé, é a nossa fé. É a nossa fé. E aí a gente vê que a crentaiada, nesse teste que teve, a crentaiada está, né? Aqueles canela de fogo, aquelas coisas. E não é só aqui não, mas ixi, tem os pastores que eu converso aí, os canela de fogo aí da vida, que falam, não, Senhor, pode vir espada, pode vir luta, que você fechava o controle. Tchê, irmãos, né? Se falar que vai marcar o nome da besta ali, você não vai receber, a turma já não, pode marcar, né? Irmão, quando chegar essa época aí, querido, os crentes estão muito fracos na fé, viu? Porque, irmãos do céu, já imaginou se fosse em outra época que a gente não tivesse esse meio aqui, como é que ia ser? Eu tenho a certeza, pastor, se fosse naquela época de 1900 e bolinha lá, que fechasse a igreja, a gente se reunia na rua, a gente ia na praça, a gente, né? Os crentes de hoje, tudo, né? Tudo naquela coisa, naquele conforto, né, irmãos? Mas louva a Deus pela tua vida, viu? E que Deus possa te abençoar. Vamos orar aqui? Então, quinta-feira eu te espero 7h aqui, tá bom? Nós vamos orar aqui pela Marinês, pela Érica, Everton, família do Silas aqui. Vamos pedir a bênção do Senhor. E alguém da tua casa que esteja aí passando uma dificuldade, uma enfermidade, vamos colocar nessa oração. Vamos se colocar de pé para orar por essas pessoas. E vamos abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agora vamos colocar, Deus, as pessoas que estão, Deus, enfermas, as pessoas que precisam de milagre. Eu coloco aqui, Deus, a vida do meu amigo Paulinho. O Senhor já saiu, já está se recuperando, mas ainda continua com muitas dores, Senhor. E por isso nós pedimos que essa recuperação está sendo pior do que a enfermidade. E nós pedimos para que o Senhor dê força, envie os teus anjos lá na casa dele. Ele sempre acompanha aqui, Deus, as nossas lives, que o Senhor fortaleça a vida dele, restaura, haja cura, haja libertação. Nós oramos aqui pela vida da Marinês, da Érica, Senhor, que não pôde estar aqui com o pastor Wilson. Oramos pela família do Everton. Colocamos esta casa nas tuas mãos. Pedimos um milagre agora na vida, Deus, do teu filho, o pastor Wilson. Entra agora com providência. Senhor, o Silas Luciano, Senhor, que está acompanhando a live agora. Oramos pela vida dele, Senhor, para que haja cura na tua casa, Silas. Deus é poderoso para mudar a tua sorte. Deus é poderoso para restaurar a tua casa, a tua vida, a tua família. E eu libero a palavra de vitória agora. Eu libero a palavra de transformação aí na tua casa. Senhor, nós oramos também pela Simone. Senhor, o seu sogro Josias está com Covid, Senhor. E nós pedimos, ontem ela pediu oração e nós oramos por ele agora. Que o Senhor Deus traga libertação nesta casa, para o seu esposo, para o seu filho. Que a bênção do Senhor chegue em cada casa, em cada lar, em cada família. E nós, Deus, colocamos agora, Senhor, cada um dos teus filhos diante do Senhor. Agradecemos, pedimos a bênção do Senhor em cada casa, em cada lugar, em cada pessoa, Senhor, onde estiver um enfermo, que haja cura, que haja libertação, que haja vitória, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar pelas ofertas, vamos agradecer a você que nos acompanhou até esse momento aqui. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Não haverá culto à noite, somente por enquanto só domingo de manhã e quinta-feira, tá bom? Tá? Eu sei que tem gente que vai falar assim, nossa, pastor, não vai ter culto de noite, né? A pessoa não lê nada, né? Aí a pessoa cai de paraquedas, nossa, eu vim na igreja, estava de porta fechada. Né? Então não vai ter culto à noite, tá bom? Por enquanto só de manhã. Obrigado nós vamos orar pelas ofertas e obrigado por aqueles que doaram o quilo de alimento. Nós abençoamos família. Mesmo com a igreja fechada, nós arrecadamos aqui. Nós entregamos os alimentos para as famílias. Famílias foram abençoadas aqui da nossa igreja, irmãos. Deus abençoe você que veio com as portas fechadas, que abençoou, que entregou. Né? Nós temos o nosso aluguel essa semana para pagar, né, Rubens? Vamos pagar, né? Se Deus quiser, né? Vamos pagar. E aí, que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida, tá bom? E a tua vida também, no nome de Jesus, tá? Outra coisa que eu ia falar, né? Agradecendo a Deus, né? Por tudo aquilo, né? Que nós passamos aí na Páscoa e foi bênção no nome de Jesus. Deus abençoou, Deus cuidou de cada um, da nossa casa, da nossa família, que Deus continue abençoando a tua vida. Põe a mão na altura do teu coração, nós vamos agradecer a Deus e no final aí você traz a tua oferta e
deposita aqui e nós vamos consagrar a ceia ali também. Você vai, depois o Cido vai estar ali servindo a ceia para você. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós consagramos a Santa Ceia daqueles que não conseguiram tomar domingo passado e hoje nós temos aqui, Senhor, que o Senhor abençoe. Nós consagramos agora o pão, consagramos o suco da videira, que o pão representa, Deus, o teu corpo e o suco da videira representa o teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário para purificar de todos os nossos pecados. Consagramos os dízimos, as ofertas, aquelas ofertas da primícia que consagramos todo mês, que o Senhor nos abençoe, aquele que vai consagrar nesta manhã, aquele que vai colocar e depositar aqui a tua oferta, aquele que vai trazer com alegria, que a mão do Senhor possa estar no controle, abençoando, suprindo as necessidades, abençoando a casa, o lar, em todas as áreas, Senhor. Leva os seus filhos em paz, guardados, abençoados pelas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja na tua casa, na tua vida, na tua família, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você que está em casa, que a paz e a bênção do Senhor seja com a tua vida, no nome de Jesus. Amém?